Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. A manhã chegou do mesmo jeito que sempre chegava. Devagar, quente, grudenta, sem pressa nenhuma. Eu acordei antes do sol nascer, como sempre, com o corpo doendo nos mesmos lugares de sempre. Joelhos, costas. Um cansaço que não passa nunca, que mora dentro da gente, feito morador antigo que não paga aluguel e não vai embora. Levantei da cama sem fazer barulho, mesmo sabendo que não tinha ninguém para acordar. Faz isso com a gente, a solidão. A gente continua andando nas pontas dos pés, falando baixo, fechando as portas devagar, como se ainda tivesse alguém dormindo no quarto do lado. Mas não tem. Faz 3 anos que não tem. A casa estava do jeito que deixei ontem à noite. Silenciosa, limpa demais, organizada demais. Casa de gente sozinha é assim. Tudo no lugar porque nada se move de verdade. Ninguém esquece chinelo no meio da sala. Ninguém deixa copo na pia. Ninguém bagunça a toalha do banheiro. É tudo arrumado, certinho, morto. Fui até a cozinha e acendi o fogo do fogão a lenha. A fumaça subiu devagar, encontrando o teto de telha antes de escapar pela fresta da janela. Coloquei a chaleira para esquentar e fiquei olhando as chamas. Tem gente que reza de manhã. Eu olho o fogo. Não sei se é a mesma coisa, mas me acalma. Enquanto a água fervia, olhei pela janela. O terreiro estava seco, rachado, com aquela poeira vermelha que gruda na pele e não sai nunca. Mais longe, a cerca velha de arame farpado separava meu pedaço de terra do resto do mundo. Não que fizesse diferença. Mundo ou não mundo, tanto faz. Aqui dentro ou lá fora, a solidão é a mesma. Tomei meu café preto, sem açúcar, sem pressa. Comi um pedaço de pão que tinha feito 2 dias antes. Mastigava devagar, olhando para a mesa vazia, para o banco vazio do outro lado, para o silêncio que ocupava o espaço todo. Tem hora que o silêncio pesa mais que gente. Terminei e lavei a xícara. Sequei. Guardei no armário. Tudo certinho. Tudo igual. Todos os dias iguais. Saí para o terreiro quando o sol já estava alto. O calor bateu no rosto como tapa. Junho no interior de Goiás é assim, seco, quente, sem piedade. O céu azul demais, limpo demais, vazio demais. Nem uma nuvem para fazer sombra. Nem um pássaro para fazer barulho. Fui até o galinheiro buscar os ovos. As galinhas ciscavam, cacarejavam baixinho, viviam a vida delas sem saber que o mundo pode desabar de uma hora para outra. Invejei elas por um instante. Deve ser bom ser bicho. Não pensar, não lembrar, não sentir falta. Voltei com 4 ovos na mão, pisando na poeira que subia e grudava na barra da saia. Parei no meio do terreiro e olhei em volta. A mesma casa, o mesmo chão, a mesma vida repetida que eu vivia todo santo dia. Trabalhar, comer, dormir, acordar, repetir. Não me vejo como forte. Nunca me vi. Só continuo porque parar nunca me pareceu opção. Quando ele morreu, teve gente que veio aqui dizer que eu era corajosa, que eu era guerreira, que eu ia superar. Eu só ouvia e balançava a cabeça, porque não sabia o que responder. Não tem coragem nenhuma em continuar respirando quando o corpo respira sozinho. A gente só vai. Vai porque não sabe fazer outra coisa. Passei o resto da manhã fazendo o de sempre. Varri a casa, lavei roupa no tanque, estendi no varal, reguei as poucas plantas que ainda insistiam em viver perto da casa. Tudo devagar. Tudo no silêncio, tudo sozinha. Quando o sol estava no meio do céu, fui até a sombra da mangueira e sentei no banquinho de madeira que ele tinha feito. A madeira estava gasta, manchada de tempo, mas ainda aguentava meu peso. Fiquei ali, quieta, olhando o nada, sentindo o suor escorrer pelas costas. Tem um traço em mim que eu não escolhi, mas que sempre esteve aqui, desde antes de eu entender o que era.
Não consigo passar direto quando vejo alguém precisando de ajuda. Não importa quem, não importa o quê. Vejo e paro. Sempre parei. Não é bondade, não é obrigação, não sei o que é. Só sei que não consigo seguir em frente fingindo que não vi. Já ajudei vizinho a consertar cerca. Já levei comida para a família que estava passando fome. Já cuidei de cachorro ferido que apareceu aqui no terreiro, sangrando, quase morto. Já parei na estrada para ajudar gente que eu nem conhecia. Não faço por recompensa. Não faço esperando nada. Faço porque, se eu não fizer, não consigo dormir depois. Ele sempre dizia que eu tinha coração mole demais, que eu me metia em coisa que não era minha conta, que um dia isso ia me trazer problema. Eu ouvia e concordava, mas no dia seguinte, se visse alguém precisando, parava de novo. Não sei fazer diferente. A tarde foi passando devagar, quente, pesada. Voltei para dentro da casa e fiquei mexendo em coisas que não precisavam ser mexidas. Arrumar gaveta, dobrar pano de prato, limpar prateleira, qualquer coisa para ocupar as mãos e não pensar. Mas o pensamento vem do mesmo jeito, vem sempre. Lembro dele sentado à mesa, lembro da voz dele chamando meu nome, lembro do jeito que ele respirava de noite, pesado, roncando baixinho. Lembro de tudo, e ao mesmo tempo parece que foi outra vida. Parece que foi outra pessoa que viveu aquilo, não eu. Tem dia que a saudade aperta tanto que eu quase não consigo respirar. Tem dia que eu converso com ele, sozinha, aqui dentro da casa vazia. Pergunto o que ele faria, peço opinião sobre coisa boba, falo como se ele ainda estivesse aqui. Sei que é loucura, mas é o jeito que encontrei de não enlouquecer de vez. Quando o sol começou a descer, saí de novo para o terreiro. O calor tinha amainado um pouco, mas o ar ainda estava seco, áspero, arranhando a garganta. Sentei na soleira da porta e fiquei olhando a estrada de terra que passava em frente à casa. A estrada era quase vazia. De vez em quando passava um carro levantando poeira. De vez em quando passava alguém a pé, caminhando devagar debaixo do sol. Mas na maior parte do tempo não passava nada. Só o vento, só o silêncio, só o tempo que não tinha pressa nenhuma. Pensei em quantas vezes eu tinha sentado ali, naquele mesmo lugar esperando ele voltar do trabalho. Quantas vezes eu tinha visto ele aparecer no fim da estrada, caminhando cansado, suado, mas sorrindo quando me via. Agora eu sentava ali e não esperava ninguém. Só sentava porque não sabia o que mais fazer. A noite chegou devagar, como sempre chega no interior. Primeiro o céu ficou laranja, depois rosa, depois roxo, até virar preto. As estrelas apareceram, tantas que nem dava para contar. A lua estava crescente, fininha, deitada no céu como rede. Entrei, tranquei a porta, acendi a lamparina. A luz fraca iluminou a sala pequena, os móveis velhos, as paredes descascadas. Fiz meu jantar simples, arroz, feijão, um ovo frito. Comi sozinha, em silêncio, ouvindo só o barulho dos grilos lá fora. Lavei a louça, guardei tudo. Apaguei a lamparina. Fui pro quarto. Deitei na cama e fiquei olhando pro teto escuro. O corpo cansado, mas a cabeça acordada. Sempre assim. Todo dia assim. Dormir é difícil quando a gente dorme sozinha numa cama que já foi de dois. Fechei os olhos e tentei não pensar. Tentei só respirar. Tentei deixar o sono vir. Mas antes dele vir, veio a lembrança. Sempre vem. A imagem dele deitado no caixão, o cheiro de terra molhada no cemitério, o som da chuva batendo no guarda-chuva preto, o frio que senti naquele dia e que nunca mais passou. 3 anos sozinha, 3 anos de silêncio, 3 anos de casa vazia. 3 anos de continuar vivendo sem saber direito por quê. Mas eu continuo. Todo dia eu acordo. Todo dia eu levanto. Todo dia eu faço o de sempre, porque é o que sei fazer. Porque parar nunca me pareceu escolha. Porque, no fundo, talvez eu ainda esteja esperando algo acontecer. Não sei o quê.
Só sei que continuo aqui, nessa casa, nesse silêncio, nessa vida que ficou pela metade. E amanhã vai ser igual a hoje, e depois de amanhã também. Até que alguma coisa mude, ou até que nada mude nunca. Tanto faz. Dormi. Acordei com o galo cantando como sempre. Ainda estava escuro, mas meu corpo já conhecia a hora sem precisar de relógio. Me levantei devagar, sentindo o frio da madrugada atravessar a camisola fina. Junho seco é assim. De dia queima, de noite gela. Fui até a cozinha e acendi o fogo. A lenha estava seca, pegou rápido. Coloquei a chaleira e fiquei ali, de pé, esperando a água ferver, olhando pela janela o mundo ainda escuro lá fora. Tinha neblina baixa no terreiro, coisa rara por aqui nessa época. Fazia tudo parecer fantasma. Tomei meu café em silêncio, comi meu pão, lavei minha xícara. Tudo igual, tudo sempre igual. O sol estava nascendo quando saí para o terreiro. O céu clareando devagar, de um azul pálido que ia ficando mais forte conforme a luz crescia. Os grilos ainda cantavam, mas já começavam a se calar. Logo ia chegar o calor. Fui até o galinheiro, recolhi os ovos, joguei milho para o chão. As galinhas vieram correndo, brigando entre elas, ciscando com fúria. Fechei a porteira e voltei para casa com os ovos na mão. Foi quando ouvi um barulho diferente. Não era carro. Não era bicho, era algo arrastando, passos, lentos, pesados, irregular. Parei no meio do terreiro, de costas para o sol nascente e olhei para a estrada. No começo não vi nada, só a poeira vermelha, só a neblina fina que ainda não tinha dissipado completamente. Mas então a figura apareceu. Era uma mulher, magra, suja, cambaleando, e tinha duas crianças com ela, uma agarrada na saia, outra nos braços, pequena demais para estar andando sozinha. Elas vinham devagar, tropeçando, como se cada passo doesse. A mulher olhava para frente com os olhos vazios, sem ver direito, só seguindo em frente porque parar significava cair. Larguei os ovos ali mesmo no chão e caminhei até a cerca. Quando cheguei perto, vi melhor. A mulher era jovem, mas parecia velha. O rosto queimado de sol, os lábios rachados, a roupa suja de terra e suor, os cabelos grudados na testa, as crianças grudadas nela como se fossem parte do corpo dela. Ela me viu e parou. Ficamos nos olhando por um instante que pareceu durar muito tempo. Não falei nada, ela também não. Abri a porteira. Ela hesitou. Vi o medo nos olhos dela, vi a desconfiança, vi também o desespero. Aquele tipo de desespero que faz a gente aceitar ajuda, mesmo sabendo que pode ser armadilha. Entra, eu disse. Minha voz saiu rouca, estranha. Fazia tempo que eu não falava com ninguém. Ela deu mais um passo, depois outro. As crianças apertaram mais o corpo dela. O menino maior, devia ter uns 5 anos, me olhava com olhos arregalados, assustados. A menor, nos braços da mãe, tinha os olhos fechados, a cabeça caída no ombro da mulher. Entra, repeti, mais suave dessa vez. A mulher atravessou a porteira. Quando passou por mim, senti o cheiro dela. Suor, terra, medo, cheiro de quem está fugindo faz tempo. Fechei a porteira e caminhei na frente sem olhar para trás. Sabia que ela estava me seguindo porque ouvia os passos arrastados, lentos, pesados demais para alguém tão magra. Entrei em casa e deixei a porta aberta. Ela parou na soleira como se estivesse pedindo permissão com o corpo inteiro. Entra, disse pela terceira vez. Ela entrou. Puxei uma cadeira da mesa e apontei. Ela sentou devagar, como se tivesse medo que a cadeira quebrasse. As crianças continuaram grudadas nela. O menino de pé, encostado na perna da mãe. A menina no colo, imóvel. Fui até a cozinha e esquentei água. Peguei pão, peguei queijo, peguei o resto do leite que tinha na jarra. Coloquei tudo na mesa sem falar nada. A mulher olhou para a comida como se não acreditasse que era real. As crianças também olharam, mas não se mexeram. Come, eu disse. Ela não se mexeu. Come,
Repeti, dessa vez olhando nos olhos dela. Foi como se algo dentro dela quebrasse. Ela pegou o pão com a mão tremendo e deu para o menino. Ele mordeu com tanta fome que quase engasgou. Ela pegou outro pedaço e começou a molhar no leite para dar para a menina. Eu me afastei e fui até a cozinha. Fiquei lá, de costas, mexendo em panela que não precisava ser mexida, dando tempo para elas comerem sem serem observadas. Sei o que é ter fome e ter vergonha ao mesmo tempo. Ouvi o som delas comendo. Rápido demais, desesperado. Som de quem não sabe quando vai comer de novo. Quando o silêncio voltou, me virei. A mesa estava vazia. As crianças estavam com os olhos menos fundos. A mulher estava me olhando. Obrigada, ela disse. A voz dela saiu quebrada, rouca, como se tivesse passado muito tempo sem falar também. Balancei a cabeça. Não precisava de agradecimento. Vocês vão ficar, eu disse. Não foi pergunta. Foi afirmação. Vi a hesitação nos olhos dela. Vi o medo brigando com o alívio. Não posso, ela começou. Vai sim, cortei. Tá vendo essas crianças? Elas não aguentam mais estrada. Ela olhou para os filhos, vi a dor cruzar o rosto dela, vi a culpa, vi tudo que eu já tinha visto no espelho quando olhava para mim mesma. Só por hoje, ela disse baixinho. A gente vê, respondi. Mostrei o quarto dos fundos. Era pequeno, tinha uma cama de casal velha, um guarda-roupa que não fechava direito, uma janela que dava para o quintal. Cheirava a mofo e a fechado, mas estava limpo. Descansa, eu disse. Ela entrou no quarto com as crianças. Fechei a porta devagar e voltei para a sala. Sentei na cadeira e fiquei olhando para a porta fechada. Não sabia quem era aquela mulher. Não sabia de onde vinha. Não sabia para onde ia. Não sabia o que tinha acontecido para ela estar daquele jeito. Mas sabia que não podia deixar ela ir embora. Não daquele jeito. Não com aquelas crianças. Levantei e fui até o terreiro buscar os ovos que tinha largado no chão. 3 estavam quebrados. Um ainda estava inteiro, coberto de poeira. Limpei na barra da saia e levei para dentro. O dia foi passando devagar. O sol subiu, ficou forte, começou a descer. Eu fiz minhas coisas no silêncio de sempre, varrida, comida, roupa. Mas tinha uma diferença. Tinha gente na casa. Tinha respiração além da minha. Tinha presença. Estranhei. Estranhei tanto que peguei me pegando parada no meio da sala, só escutando. Escutando o som baixo de criança dormindo. Escutando o rangido da cama velha. Escutando a vida que tinha entrado pela minha porta. No fim da tarde, a porta do quarto se abriu devagar. A mulher saiu sozinha, deixando as crianças dormindo. Ela estava diferente, menos assustada, mais acordada. Nos olhamos. Preciso ir embora, ela disse. Para onde? Silêncio. Não sei, ela admitiu, depois de um tempo. Então fica, eu disse. Pelo menos até saber. Não posso ficar, ela insistiu. Mas a voz dela não tinha força nenhuma. Por que não? Ela abriu a boca, fechou. Olhou para a porta do quarto onde as crianças dormiam. Quando olhou de volta para mim, tinha lágrimas nos olhos. Porque tem gente me procurando. Senti um arrepio subir pelas costas, mas não recuei. Que tipo de gente? O tipo que não perdoa. Ficamos em silêncio. Eu sabia que devia perguntar mais. Sabia que devia entender o que estava acontecendo, mas também sabia que se ela contasse, eu ia ter que decidir se ajudava ou não. E eu já sabia a resposta. Vocês vão ficar, repeti com mais firmeza dessa vez, pelo menos até as crianças recuperarem a força. A senhora não entende, ela disse, a voz quebrando. Eu trouxe perigo para sua casa. Eu entendo, respondi. Mas vocês vão ficar mesmo assim. Ela me olhou como se estivesse vendo alguém louco. Talvez estivesse mesmo. Talvez eu fosse louca de abrir minha porta para problema que não era meu. Mas eu já tinha feito a escolha. Já tinha visto aquelas crianças com fome. Já tinha visto aquela mulher cambaleando na estrada. Não dava mais para fingir que não tinha visto. Como é seu nome? Lhe perguntei. Ela hesitou. Joana, disse por fim.
Não sei se era verdade, não importava. Eu sou Marina, respondi. A noite caiu. Fiz jantar para 4, arroz, feijão, ovos mexidos. As crianças comeram sentadas no chão, quietas, obedientes demais para a idade que tinham. Joana comeu devagar, como se cada garfada doesse. Depois do jantar, ela ajudou a lavar a louça. Trabalhávamos em silêncio, uma do lado da outra, sem trocar palavra. Mas era um silêncio diferente. Era um silêncio de gente que estava tentando se entender sem falar. Quando terminamos, ela levou as crianças para o quarto. Eu fiquei na sala, sentada na cadeira de balanço que era dele, olhando para a porta fechada. Não sabia o que tinha feito, não sabia se tinha feito certo, só sabia que tinha feito e que, pela primeira vez em 3 anos, minha casa não estava vazia. A primeira semana passou devagar, pesada, cheia de silêncios que diziam mais do que qualquer palavra. Joana e as crianças ocupavam o quarto dos fundos como quem ocupa um abrigo temporário durante uma tempestade. Sempre alertas, sempre prontos para sair correndo, sempre esperando que a qualquer momento alguém batesse na porta cobrando explicações. Eu não cobrei nada, nem explicação, nem ajuda, nem gratidão. Só deixei elas existirem ali dentro da minha casa, do jeito que conseguiam existir naquele momento. As crianças eram quietas demais. O menino, que descobri se chamar Miguel, tinha 6 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira nos ombros. Ficava sempre perto da mãe, sempre vigiando, sempre atento a qualquer barulho diferente. A menina, Ana, tinha 3 anos e quase não falava. Passava o dia inteiro agarrada na saia da mãe ou sentada num canto, brincando com gravetos que achava no terreiro. Joana trabalhava sem parar, como se precisasse pagar a hospedagem com o próprio corpo. Lavava roupa sem eu pedir. Varria a casa antes de eu acordar. Cozinhava, limpava, arrumava. Eu tentava dizer que não precisava, mas ela não ouvia, ou fingia que não ouvia. Acho que era o jeito dela de não se sentir peso. No 3º dia, eu a encontrei no quintal de joelhos, arrancando o mato da horta que eu tinha abandonado fazia meses. As mãos dela estavam sujas de terra, sangrando nos cantos das unhas. O sol batia forte nas costas dela, mas ela não parava. Não precisa fazer isso, eu disse parada ali, olhando ela trabalhar. Ela nem levantou a cabeça. Preciso sim, respondeu, a voz baixa, firme. Joana, deixa eu trabalhar. Ela interrompeu. Por favor. Tinha uma dor tão grande naquele pedido que eu não consegui insistir. Me afastei e deixei ela ali, arrancando o mato, suando, sangrando, tentando pagar uma dívida que ninguém tinha cobrado. À noite, enquanto as crianças dormiam, nós duas ficávamos sentadas na sala. Eu na cadeira de balanço, ela no banco perto da janela. Não conversávamos muito. Às vezes passava 1 hora inteira sem nenhuma de nós dizer uma palavra, mas era uma companhia, uma presença. Algo que eu não tinha fazia tanto tempo que quase tinha esquecido como era. Na 5ª noite, ela quebrou o silêncio. Por que a senhora está fazendo isso? Levantei os olhos e olhei para ela. Estava com o rosto virado para a janela, olhando a escuridão lá fora. Fazendo o quê? Perguntei, mesmo sabendo o que ela queria dizer. Deixando a gente ficar, dando comida, dando teto. Ela pausou, engoliu seco, não perguntando nada. Fiquei em silêncio por um tempo, balançando devagar na cadeira. O rangido da madeira velha era o único som além das nossas respirações. Porque eu vi vocês na estrada, respondi finalmente, e não consegui seguir em frente fingindo que não vi. Ela virou o rosto para mim. Mesmo na penumbra da lamparina fraca, eu via as lágrimas nos olhos dela. Mas a senhora não sabe quem eu sou. Ela disse, a voz tremendo. Não sabe o que eu fiz. Não preciso saber. Precisa sim, ela insistiu, e agora as lágrimas estavam caindo. Eu trouxe perigo para sua casa. Eu trouxe problema. Parou, sufocando um soluço.
Me levantei da cadeira e fui até ela. Sentei no chão ao lado do banco onde ela estava e fiquei ali, quieta, perto dela, mas sem tocar. Aprendi que tem gente que precisa de proximidade, mas não aguenta contato. Joana, eu disse baixinho, não me importa o que você fez, não me importa de onde você veio. O que me importa é que você está aqui agora, com 2 crianças que precisam de abrigo, e eu tenho abrigo para dar. Mas e se... E se nada? Cortei. Hoje é hoje. Amanhã a gente vê. Ela chorou. Chorou baixinho, tapando a boca com a mão para não acordar as crianças. Chorou a dor de quem estava carregando peso demais, fazia tempo demais. Eu fiquei ali do lado, sem falar nada, só existindo junto com ela naquele momento. Quando as lágrimas pararam, ela limpou o rosto com as costas da mão. Eu era casada, ela começou, a voz ainda trêmula. Ele morreu, e quando ele morreu, o dono da casa onde a gente morava me expulsou. Disse que sem homem trabalhando, eu não servia para nada. Senti raiva a apertar meu peito. Conhecia aquele tipo de gente. Conhecia aquele tipo de mundo. Saí de lá sem nada, ela continuou. Só com as crianças. A gente andou, dormindo onde dava, comendo quando achava. E então... Ela parou, fechou os olhos, respirou fundo. E então eu encontrei uma coisa, disse, tão baixinho que quase não ouvi. Uma coisa que não era minha, uma coisa que tinha dono. Mas eu peguei mesmo assim, porque meus filhos estavam morrendo de fome. Abriu os olhos e me olhou, procurando julgamento no meu rosto. Não julguei. E o dono dessa coisa tá te procurando, eu disse. Não foi pergunta. Ela balançou a cabeça. Não é gente que chama polícia, ela sussurrou. É gente que resolve as coisas do jeito deles. O medo na voz dela era real, visceral, do tipo que faz o corpo tremer sem controle. Você usou tudo que pegou? Não, ela admitiu. Usei só o necessário para a gente comer, para chegar mais longe. O resto eu escondi antes de sair. Achei que se eles encontrassem, iam me deixar em paz. Mas não deixaram. Eles querem exemplo, querem que ninguém mais ouse pegar o que é deles. Fiquei em silêncio, absorvendo aquilo tudo. Sabia que deveria estar com medo. Sabia que deveria mandar ela embora antes que o problema chegasse até mim. Mas quando olhei para ela, só vi uma mãe tentando manter os filhos vivos. E isso eu entendia. Eles sabem que você veio para essa direção? Perguntei. Não sei, ela respondeu. Tentei despistar. Andei por lugares diferentes. Mas eles têm gente em todo lugar. Têm olhos em todo canto. Aqui é longe de tudo, eu disse. E ninguém vem aqui. Você pode ficar. Pelo menos por enquanto. Mas e se acharem? Se acharem, a gente vê o que faz. Respondi, com uma calma que nem eu sabia que tinha. Ela me olhou como se estivesse tentando entender quem era aquela mulher maluca que estava arriscando a própria paz por uma estranha. Eu também não entendia direito. Só sabia que não conseguia fazer diferente. Os dias que se seguiram foram de vigilância discreta. Joana ficava tensa cada vez que ouvia um carro na estrada. Pulava com qualquer barulho diferente. Dormia pouco, sempre acordada, sempre alerta. As crianças começaram a relaxar um pouco. Miguel ainda era sério demais para a idade, mas de vez em quando eu via ele sorrindo para alguma besteira. Ana começou a falar mais, a brincar mais, a ser mais criança. Joana e eu fomos criando uma rotina. De manhã cedo, ela acordava antes de mim e já tinha café pronto quando eu chegava na cozinha. Tomávamos juntas, em silêncio, olhando o dia clarear pela janela. Depois, enquanto as crianças brincavam no terreiro, nós trabalhávamos lado a lado. Ela na horta, eu na casa. Ela lavando roupa, eu cuidando das galinhas. Era estranho ter companhia depois de tanto tempo sozinha. Estranho, mas bom. A casa tinha voltado a ter som, tinha voltado a ter vida. Uma tarde, enquanto estendíamos roupa no varal, ela falou sem olhar para mim. Sabe por que eu não consigo ir embora? Parei de estender o lençol e olhei para ela.
Por quê? Porque aqui é a primeira vez, desde que meu marido morreu, que eu sinto que meus filhos estão seguros. A voz dela era tão baixa, tão carregada de dor e gratidão ao mesmo tempo, que senti um aperto no peito. Então fica, eu disse. Fica quanto tempo precisar. Ela me olhou, os olhos brilhando com lágrimas que não caíram. E se o problema chegar? Se chegar, a gente enfrenta, respondi. Mas não vai chegar. Aqui é longe demais, escondido demais. Eu queria acreditar nisso. Queria acreditar que aquele pedaço de terra perdido no interior de Goiás era invisível o suficiente para proteger aquelas 3 pessoas que tinham aparecido na minha porta. Mas no fundo, eu sabia que problema sempre tem um jeito de encontrar a gente. Não importa o quão longe a gente corra. À noite, depois de colocar as crianças para dormir, Joana veio até a sala e sentou comigo. Ficamos ali, no silêncio de sempre, ouvindo os grilos cantarem lá fora. Marina, ela disse de repente. Você já perdeu alguém? A pergunta me pegou desprevenida. Fiquei olhando para a lamparina, vendo as sombras dançarem na parede. Perdi, respondi finalmente. Como você seguiu em frente? Suspirei. Era uma pergunta que eu mesma ainda não sabia responder direito. Não sei se segui, admiti. Acho que só continuei respirando, um dia de cada vez, até os dias virarem semanas, e as semanas virarem meses, e os meses virarem anos. Mas a dor passa, balancei a cabeça devagar. Não, respondi honesta. A dor não passa, a gente é que aprende a carregar ela, aprende a viver com ela dentro do peito, vira parte da gente. Ficamos em silêncio de novo, um silêncio pesado, cheio de ausências, que as duas conhecíamos bem. Às vezes eu sinto raiva, ela confessou. Raiva dele por ter morrido, por ter me deixado sozinha com as crianças, por não estar aqui para me proteger. Eu também já senti, eu disse. Raiva, revolta, culpa. Senti tudo isso. E agora? Agora eu sinto falta, respondi. Só falta. Todo dia. O tempo todo. Ela balançou a cabeça, entendendo. Mais uma semana passou. Joana começou a sorrir mais. As crianças começaram a correr pelo terreiro, a brincar, a fazer barulho. A casa foi ficando mais viva, mais cheia, mais parecida com o que uma casa deveria ser. Eu comecei a me acostumar com a presença delas. Comecei a esperar pelo café da manhã compartilhado, pelo som das crianças brincando, pelas conversas baixas com Joana no fim do dia. Tinha esquecido como era bom não estar sozinha, mas no fundo do peito tinha um medo que eu não queria admitir. Medo de me acostumar demais, medo de me apegar, medo de que um dia elas fossem embora e a casa ficasse vazia de novo. Só que dessa vez pior, porque eu ia saber exatamente o que estava perdendo. Na 15ª noite, depois de colocar as crianças para dormir, Joana veio até a sala, mas ficou parada na porta, sem entrar. Marina, ela chamou a voz estranha. Olhei para ela e vi que estava pálida. O que foi? Eu ouvi um carro, ela disse. Passou devagar demais na frente da casa, como se estivesse procurando alguma coisa. Senti meu coração acelerar, mas mantive a voz calma. Deve ter sido só alguém perdido. Não foi. Ela insistiu, e agora estava tremendo. Eu conheço esse tipo de carro. Conheço esse tipo de gente. Levantei da cadeira e fui até ela. Vem, eu disse. Vamos trancar tudo e apagar as luzes. Fizemos isso em silêncio, trancamos portas e janelas, apagamos a lamparina, ficamos no escuro, sentadas no chão da sala esperando. Os minutos passaram devagar, não voltou nenhum carro, não veio nenhum barulho diferente, só o vento, só os grilos, só nossos corações batendo rápido demais. Pode ter sido nada, eu disse depois de muito tempo. Ou pode ter sido aviso, ela respondeu. Ficamos acordadas a noite inteira.
Ela sentada perto da porta do quarto das crianças, pronta para correr se fosse preciso. Eu perto da janela da frente, vigiando a estrada que cortava minha propriedade. Quando o sol nasceu, nada tinha acontecido. Mas alguma coisa tinha mudado. Uma tensão tinha entrado na casa. Um medo que antes era dela agora era nosso. E eu soube, com uma certeza que doeu no peito, que minha paz tinha acabado. Que a escolha que eu tinha feito de abrir minha porta, de acolher aquelas 3 pessoas, tinha consequências. Mas olhei para Joana, exausta, assustada, protegendo os filhos com o próprio corpo, e soube também que faria tudo de novo. Porque tem gente que a gente não consegue abandonar. Tem dor que a gente não consegue ignorar. Tem decisão que a gente toma sabendo que vai custar caro, mas toma mesmo assim. E essa tinha sido a minha. Os dias que se seguiram foram de vigilância constante. Joana mal dormia. Eu via as olheiras fundas embaixo dos olhos dela, ficando cada vez mais escuras, a palidez tomando conta do rosto que já estava magro demais. Ela pulava com qualquer som, um galho quebrando, um cachorro latindo longe, o vento batendo na porta. As crianças sentiram a mudança. Miguel voltou a ficar quieto, sério, grudado na mãe. Ana parou de brincar no terreiro e ficava dentro de casa, sentada num canto, abraçada numa boneca de pano velha que eu tinha achado no fundo do armário. Eu tentava manter a rotina, acordar cedo, fazer café, cuidar das galinhas, trabalhar na horta. Mas agora eu também olhava para a estrada com mais frequência, também prestava atenção em carros que passavam. Também sentia o coração acelerar quando ouvia barulho de motor. Tinha medo? Tinha, mas era um medo diferente do que eu esperava. Não era medo por mim, era medo por elas. Medo de que viessem buscar Joana. Medo do que poderiam fazer com ela, com as crianças. Medo de ter aberto minha porta e, sem querer, ter transformado meu lar num lugar marcado. No terceiro dia, depois do carro suspeito, eu estava no quintal estendendo roupa, quando ouvi Joana me chamar da casa. A voz dela estava estranha, controlada demais, calma demais. Larguei o lençol molhado no cesto e corri. Ela estava na sala, parada perto da janela, olhando para a estrada. As crianças estavam atrás dela, quietas. "O que foi?" perguntei. Tem um homem", ela disse sem tirar os olhos da janela. "Parado ali na curva. Faz uns 10 minutos que ele está lá." Fui até a janela e olhei. Realmente tinha um homem. Alto, magro, de boné, encostado numa moto velha. Ele não estava olhando diretamente para casa, mas também não estava fazendo nada, só parado ali, fumando, como se estivesse esperando alguma coisa. "Você conhece ele?" perguntei. "Não", Joana respondeu. "Mas homem que para na estrada sem motivo nunca está ali por acaso." Ela tinha razão. No interior, todo mundo que passa tem destino. Ninguém para no meio do caminho só porque sim. "Fica aqui dentro com as crianças", eu disse. "Vou lá ver o que ele quer." "Não." Joana me segurou pelo braço, os dedos apertando com força. "Não vai, por favor." "Preciso ir", respondi, tirando a mão dela do meu braço com delicadeza. "Se ele estiver procurando vocês, melhor eu descobrir agora. E se ele... Eu vou só perguntar se ele está perdido." Cortei. "Vou ser educada. Vou ser rápida e vou voltar." Antes que ela pudesse protestar de novo, saí da casa e comecei a caminhar em direção à estrada. O sol estava alto, queimando a nuca, fazendo a poeira vermelha grudar na pele suada. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O homem me viu chegando, jogou o cigarro no chão, pisou em cima e ficou me observando. Mesmo de longe, eu via que ele tinha cicatriz no rosto. Via que as roupas eram simples, mas os olhos eram duros. Parei a uns 3 metros dele. Perto o suficiente para conversar. Longe o suficiente para correr, se fosse preciso. "Boa tarde", eu disse, mantendo a voz firme. "Boa tarde", ele respondeu. A voz era rouca, áspera,
de quem fumava demais. Ficamos nos medindo com os olhos. Ele esperando eu falar. Eu esperando ele mostrar suas intenções. Tá perdido? Perguntei finalmente. Não, ele disse. Só descansando um pouco. Esse não é lugar de descanso, respondi. Aqui não passa quase ninguém. Não tem comércio. Não tem nada. Ele deu um sorriso pequeno, sem alegria. Por isso mesmo, disse. Lugar quieto. Bom para pensar. Não acreditei nele por um segundo. Tá procurando alguém? Perguntei diretamente. O sorriso dele sumiu. Por que a senhora acha isso? Porque homem não para no meio do nada só para pensar, respondi. Então ou tá perdido ou tá procurando alguém. E já disse que não tá perdido. Ele me olhou com mais atenção agora, reparando em mim, medindo se eu era ameaça ou não. Estou procurando uma mulher, ele disse finalmente. Jovem, 2 filhos pequenos. Viu alguém assim por aqui? Meu coração disparou, mas não deixei transparecer no rosto. Não, menti, olhando direto nos olhos dele. Aqui só passa gente de vez em quando, e eu não presto atenção. A senhora mora sozinha? Ele perguntou, olhando para casa atrás de mim. Moro, respondi, e não gosto de visita. Ele deu outro sorriso pequeno, perigoso. Não tô pedindo para entrar, disse. Bem que só fazendo uma pergunta. E eu já respondi, rebati. Não vi ninguém. Ficamos em silêncio. Eu não recuei. Não desviei o olhar. Não mostrei medo mesmo sentindo ele subir pela espinha. Se a senhora vir, ele disse pegando outro cigarro do bolso e acendendo. Essa mulher que tô procurando, seria bom me avisar. Ela pegou uma coisa que não era dela. E o dono quer de volta. Não vou ver ninguém, respondi. Como eu disse, aqui não passa quase ninguém. Ele deu uma tragada longa no cigarro, soltou a fumaça devagar, ainda me olhando. Tá bom, então, disse. Mas vou deixar meu recado mesmo assim. Se essa mulher aparecer por aqui, a senhora vai querer ficar longe dela, porque quem ajuda quem rouba vira ladrão também. E ladrão tem castigo. Senti a ameaça clara nas palavras dele. Senti o perigo, mas não recuei. Pode ir embora agora, eu disse, firme. Já disse que não vi ninguém. E tô ocupada. Ele me olhou por mais um instante, como se estivesse gravando meu rosto na memória. Depois, montou na moto, deu partida e foi embora devagar, levantando poeira vermelha. Fiquei ali parada, vendo ele sumir na curva da estrada. Só então percebi que estava tremendo. Voltei para casa com as pernas bambas. Joana estava na porta, pálida como cera. O que ele disse? Ela perguntou assim que entrei. Fechei a porta. Tranquei. Fui até a cozinha, peguei água, bebi um copo inteiro antes de responder. Ele está procurando você, disse finalmente. Mas eu disse que não vi ninguém. Ele acreditou? Não sei, admiti. Mas ele foi embora. Joana sentou na cadeira, as pernas não aguentando mais segurar o corpo. Eles sabem que eu passei por aqui, ela disse, a voz sem vida. Eles vão voltar, vão vigiar, vão esperar. Talvez não, eu tentei. Talvez ele só esteja procurando em todo lugar. Ela balançou a cabeça. Você não conhece essa gente, Marina. Eles não desistem. Nunca desistem. As crianças estavam no quarto. Eu ouvia o silêncio delas, pesado, assustador. Silêncio de criança que aprendeu cedo demais que o mundo é perigoso. Então a gente fica mais atenta, eu disse, sentando na cadeira ao lado dela. Tranca tudo de noite. Fica de olho na estrada. Mas vocês não vão embora. Marina. Não. Cortei. Vocês não vão. Se saírem agora, vão ficar ainda mais vulneráveis. Pelo menos aqui tem um teto, tem comida, tem alguém para ajudar se precisar. Mas eu tô colocando você em perigo, ela insistiu, as lágrimas começando a cair. Eu já fiz minha escolha, respondi. Quando abri a porta para vocês, já sabia que podia ter consequência. E não me arrependo. Ela me olhou como se não conseguisse entender. Por quê? Perguntou, a voz quebrada. Por que você está fazendo isso por mim? Você nem me conhece.
Fiquei em silêncio por um momento, procurando as palavras certas, porque quando meu marido morreu, comecei devagar. Eu fiquei sozinha, completamente sozinha, e ninguém veio, ninguém ofereceu ajuda, ninguém perguntou se eu precisava de alguma coisa. Eu tive que aprender a sobreviver sozinha, e foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Respirei fundo antes de continuar. Quando vi você na estrada com aquelas crianças, exausta, com medo, sem ter para onde ir, eu vi eu mesma, vi a mulher que eu fui, e pensei, se alguém tivesse me estendido a mão naquela época, talvez eu não tivesse passado tanto tempo sozinha. Talvez eu não tivesse afundado tanto. Joana estava chorando agora, o rosto escondido nas mãos. Não é bondade, continuei. Não é caridade. É só humanidade. É só fazer pelo outro o que eu gostaria que tivessem feito por mim. Levantei e fui até ela. Dessa vez, toquei no ombro dela. Um toque leve, mas firme. Você vai ficar, repeti. E a gente vai dar um jeito. Ela levantou o rosto. Os olhos vermelhos, inchados, mas havia algo diferente ali. Uma centelha. Uma fagulha de esperança que tinha sido quase apagada, mas ainda resistia. Obrigada, ela sussurrou. Não precisa agradecer, respondi. Só precisa confiar. Aquela noite, nenhuma de nós dormiu direito. Eu ficava acordada ouvindo cada barulho, cada vento, cada rangido da casa velha. Joana também estava acordada. Eu sabia porque via a luz do quarto dela vazando por baixo da porta. De madrugada, ouvi passos leves na sala. Me levantei devagar e fui ver. Era Joana, sentada perto da janela, olhando a escuridão lá fora. Sentei ao lado dela sem falar nada. Não consigo parar de pensar. Ela disse depois de um tempo. E se eles voltarem? E se invadirem a casa? E se machucarem meus filhos? Então a gente vai lutar, respondi. Não vamos deixar barato. Ela me olhou, surpresa. A senhora lutaria? Lutaria, confirmei. Já perdi gente demais na vida. Não vou ficar de braços cruzados, vendo mais gente ser levada. Ficamos ali sentadas até o sol nascer. Duas mulheres viúvas, duas mulheres sozinhas, duas mulheres que tinham aprendido, cada uma do seu jeito, que sobreviver às vezes significa tomar decisões difíceis. Quando a luz começou a clarear o céu, Joana falou de novo. Se eles vierem buscar, se acontecer o pior, você promete que vai cuidar dos meus filhos? A pergunta me pegou de surpresa. Olhei para ela e vi que estava falando sério. Não vai acontecer nada com você, eu disse. Mas se acontecer, ela insistiu. Promete? Engoli seco. Era uma promessa pesada, uma promessa que mudaria minha vida completamente. Mas olhei nos olhos dela e vi o desespero de uma mãe que só queria ter certeza de que seus filhos estariam seguros. Prometo, disse. Ela fechou os olhos e soltou um suspiro longo, como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Obrigada, sussurrou. O dia começou devagar. Fizemos café, chamamos as crianças. Tentamos manter uma aparência de normalidade, mesmo com o medo apertando o peito. Miguel comeu pouco, Ana nem tocou na comida. Tá tudo bem, Joana disse para eles, a voz forçadamente calma. Não precisa ter medo. Mas criança sente, criança sabe. Eles olharam para a mãe com aqueles olhos grandes, assustados, e eu vi que sabiam que alguma coisa estava errada. Passei o dia trabalhando na horta, mas de olho na estrada. Nenhum carro passou, nenhum homem apareceu. Mas a tensão estava no ar, densa, sufocante. À tarde, enquanto eu regava as plantas, vi Joana sentada no degrau da casa, abraçando as duas crianças. Ela estava cantando baixinho para elas. Uma cantiga que eu não conhecia. Uma cantiga triste, de despedida. Senti um aperto no peito, um pressentimento ruim, mas afastei o pensamento. Não podia deixar o medo tomar conta. Precisava ser forte. Por mim, por ela, pelas crianças. A noite chegou pesada. Trancamos tudo.
Apagamos as luzes cedo. Ficamos no escuro, esperando. Esperando o quê? Não sabia ao certo. Só sabia que alguma coisa estava vindo. Sentia no ar, no silêncio tenso, no jeito que até os grilos pareciam cantar mais baixo. E estava certa, porque na madrugada ouvi o som de motor, devagar, parando em frente à casa. Levantei da cama com o coração disparado. Fui até a janela e olhei pela fresta. Tinha 2 homens, na moto, parados ali, olhando para casa. Eu soube com uma certeza que doeu no peito, que a paz tinha acabado de vez. O perigo tinha chegado à minha porta, e agora ia ter que decidir o que fazer. Fiquei paralisada na janela, olhando os 2 homens na moto. O motor estava desligado agora. Eles conversavam baixo, fumavam, olhavam para casa, esperando, decidindo. Ouvi passos atrás de mim. Era Joana. Ela veio até a janela e olhou também. Quando viu os homens, o corpo dela ficou rígido. São eles. Ela sussurrou. Não foi pergunta. Foi certeza. Tem certeza? Tenho, respondeu a voz tremendo. O da esquerda. Eu vi ele antes, no lugar onde eu peguei a coisa. Ele é um dos homens do chefe. Meu coração batia tão forte que parecia que ia estourar do peito. Pensei rápido. A casa tinha 2 portas, uma na frente e uma nos fundos, janelas pequenas, difíceis de passar. Se eles invadissem, teríamos pouco tempo para reagir. Pega as crianças, eu disse, baixinho, mas firme. Leva para o quarto dos fundos, fecha a porta. Não sai de lá, não importa o que aconteça. Mas e você? Eu vou ficar aqui, respondi. Vou ver o que eles querem. Marina, eles vão... Vai, cortei. Agora. Ela hesitou por um segundo. Depois correu para o quarto onde as crianças dormiam. Ouvi ela acordar eles baixinho. Ouvi os passos rápidos até o quarto dos fundos. Ouvi a porta fechando devagar. Fiquei sozinha na sala escura, olhando pela janela os 2 homens que finalmente desceram da moto e começaram a caminhar em direção à casa. Minha mente trabalhava rápido. Tinha uma faca na cozinha. Tinha um pedaço de pau atrás da porta. Tinha meu corpo, minha voz, minha vontade de proteger o que era meu. Eles pararam em frente à porta. Ficaram ali parados por um instante que pareceu durar uma eternidade. Então bateram. 3 batidas fortes, secas, que ecoaram pela casa toda. Respirei fundo. Acendi a lamparina com mãos que tremiam, mas obedeciam. Caminhei até a porta. Quem é? Perguntei, sem abrir. Abre a porta, disse uma voz grossa, autoritária. É tarde, respondi. Não recebo visita a essa hora. Não é visita, a voz disse. É assunto sério. Que assunto? Abre a porta e a gente conversa. Fiquei em silêncio pensando nas opções. Se não abrisse, podiam arrombar. Se abrisse, podia tentar controlar a situação, ou pelo menos ganhar tempo. Destranquei a porta lentamente. Abri só uma fresta. Os 2 homens estavam ali. Um era o mesmo que tinha passado mais cedo. O outro era mais velho, tinha o rosto marcado por cicatrizes, os olhos duros e frios. O que vocês querem? Perguntei, segurando a porta com força. Pode deixar a gente entrar? O mais velho disse. Não foi pedido. Foi ordem disfarçada de educação. Não, respondi. Minha casa, minhas regras. Falem daqui mesmo. Ele deu um sorriso pequeno, sem humor. Tá bem, disse. Vamos direto ao assunto, então. Estamos procurando uma mulher. Jovem, 2 filhos pequenos. Sabemos que ela passou por aqui. Já falei pro outro hoje cedo, respondi. Não vi ninguém. É, ele disse dando um passo mais perto. Mas eu acho que a senhora está mentindo. Mantive o rosto firme, sem mostrar o medo que apertava minha garganta. Por que eu mentiria? Porque a senhora tem bom coração, ele respondeu. Meu parceiro aqui disse que a senhora parece do tipo que ajuda a gente. E mulher com bom coração sempre mente para proteger quem precisa. Não tem ninguém aqui, insisti. Moro sozinha. Ele olhou para a casa atrás de mim. Olhou para o terreiro. Olhou para a roupa no varal que ainda não tinha sido recolhida. Muita roupa no varal para uma mulher sozinha.
Ele observou. Meu estômago apertou, mas não deixei transparecer. Lavo roupa de vizinho. Menti. Ganho uns trocados. Ele fez um som de dúvida. E roupa de criança também? Senti o chão fugir dos pés por um segundo. Tinha esquecido das roupas de Miguel e Ana no varal. Vizinha com filhos. Respondi rápido. Ela trabalha, eu ajudo lavando as roupas das crianças. Ele me olhou nos olhos, procurando mentira. Eu segurei o olhar firme. Sabe o que acontece com quem esconde ladrão? Ele perguntou, a voz baixa, ameaçadora. Sei, respondi. Mas também sei o que acontece com um homem que invade propriedade alheia no meio da noite. E sei que tenho o direito de me defender. Ele sorriu de novo. Um sorriso perigoso. A senhora é corajosa, disse. Ou muito burra. Nenhum dos dois, respondi. Só cansada. E quero que vocês saiam da minha propriedade. Vamos sair, ele disse, mas vamos voltar. E quando voltarmos, vamos revirar essa casa inteira. E se a gente encontrar alguém aqui, a senhora vai se arrepender de ter mentido. Não tem ninguém para encontrar, insisti pela última vez. Ele ficou me olhando por mais um instante, depois virou as costas e começou a caminhar de volta para a moto. O outro homem o seguiu. Mas antes de montar, ele parou e olhou para trás. A gente volta amanhã, ele disse. De dia, e aí a senhora não vai poder esconder nada. Subiram na moto e foram embora, o barulho do motor rasgando o silêncio da madrugada. Fechei a porta, tranquei, encostei nela, as pernas finalmente fraquejando. Respirei fundo, tentando acalmar o coração que batia descontrolado. Joana saiu do quarto correndo. Eles viram as roupas, ela disse desesperada. Eles sabem. Não sabem, corrigi. Suspeitam, mas não têm certeza. Eles vão voltar amanhã, Marina. Vão revirar tudo. Vão me encontrar. Ela tinha razão. Não tinha como esconder 3 pessoas numa casa tão pequena. Se eles realmente revistassem tudo, iam encontrar Joana e as crianças. A gente tem até de manhã, eu disse, pensando rápido. Precisa sair antes deles voltarem. Mas para onde? Fiquei em silêncio pensando. Conhecia aquela região. Conhecia cada canto, cada esconderijo possível. E então me lembrei. Tem um lugar, disse. A uns 3 quilômetros daqui. Tem uma casa abandonada, antiga. Ninguém vai lá faz anos. Vocês podem se esconder lá até eles desistirem. E se não desistirem? Vão desistir, afirmei com mais convicção do que sentia. Se não encontrarem nada aqui, vão achar que eu disse a verdade. Vão procurar em outro lugar. Joana me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou de novo, a voz quebrada. Por que está arriscando tanto? Não tinha resposta fácil. Só tinha a verdade. Porque não consigo não fazer, respondi. Porque se eu deixar você ir e algo acontecer, eu não vou conseguir viver com isso. Porque você e essas crianças viraram minha responsabilidade no momento que cruzaram minha porta. Ela desabou em choro, um choro de exaustão, de medo, de gratidão. Eu deixei ela chorar. Às vezes, chorar é a única coisa que a gente pode fazer. Quando as lágrimas pararam, começamos a nos preparar. Juntei comida num saco, pão, queijo, frutas. Água numa garrafa velha, um cobertor, fósforos. Joana acordou as crianças devagar. Elas estavam sonolentas, confusas. Miguel olhou para mim com aqueles olhos grandes, assustados. Tá tudo bem, menti para ele. Vocês vão fazer uma aventura. Ele não acreditou, mas não questionou. Saímos pela porta dos fundos quando ainda estava escuro. Eu ia na frente, com a lamparina acesa. Joana atrás, carregando Ana no colo. Miguel segurava a barra da minha saia, tropeçando no escuro. A caminhada foi lenta, difícil. O terreno era irregular, cheio de pedras e buracos. A lamparina iluminava pouco. Várias vezes quase caímos.
As crianças não reclamaram uma vez. Estavam cansadas demais, assustadas demais. Só seguiam, mudas, obedientes. Depois do que pareceu uma eternidade, chegamos à casa abandonada. Era uma construção velha, de adobe, com o teto meio caído e as paredes rachadas. Mas tinha 4 paredes e um teto, e era o melhor que eu podia oferecer. Entramos. O cheiro de mofo era forte, mas o lugar estava seco. Deixei a lamparina acesa enquanto Joana acomodava as crianças num canto. Fica aqui, eu disse. Não sai, não acende fogo, não faz barulho. Eu volto assim que eles forem embora. E se não voltar? Joana perguntou, o medo voltando aos olhos dela. Vou voltar, prometi. Mas se demorar mais de 2 dias, você caminha para o sul. Segue a estrada velha. Vai dar numa cidade pequena. Procura a igreja. Fala com o padre. Diz que eu mandei. Ele vai ajudar. Ela balançou a cabeça, memorizando as instruções. Marina, eu sei, interrompi. Não precisa falar. Nos olhamos por um instante. 2 mulheres que tinham se tornado aliadas numa guerra que nenhuma das 2 tinha escolhido. Abracei ela rapidamente. Depois me abaixei e abracei as crianças também. Volta logo, Miguel sussurrou no meu ouvido. Volto, prometi. Saí da casa abandonada e comecei a caminhar de volta. O céu estava começando a clarear. Tinha pouco tempo antes do sol nascer completamente. Cheguei em casa ofegante, suada, com as pernas doendo. Entrei, tranquei a porta e comecei a apagar os rastros. Guardei as roupas das crianças que estavam no varal. Arrumei o quarto delas, tirando qualquer sinal de que alguém tinha dormido ali. Escondi os pertences delas no fundo do armário. Quando o sol nasceu, minha casa estava exatamente como tinha estado antes de Joana chegar. Vazia, silenciosa, solitária. Tomei meu café sozinha. Comi meu pão sozinho. Lavei minha xícara sozinha e esperei. Os homens chegaram quando o sol já estava alto. 2 deles de novo, mas dessa vez desceram da moto com mais autoridade, mais certeza. Bati na porta sem delicadeza. Abri devagar, fingindo surpresa. De novo? Perguntei. De novo, o mais velho respondeu. E dessa vez vamos entrar. Não vão não, rebati. Ele deu um passo à frente. Ou a senhora deixa a gente entrar, ou a gente entra do mesmo jeito. A senhora escolhe. Olhei nos olhos dele, vi que não estava blefando. Abri a porta. Entrem, disse, mas não vão encontrar nada. Eles entraram e começaram a revistar. Abriram armários, olharam debaixo da cama, reviraram o quarto, a cozinha, a sala, tudo. Eu fiquei parada perto da porta, de braços cruzados, assistindo. Eles levaram quase 1 hora. Reviraram cada canto da casa, cada gaveta, cada esconderijo possível, e não encontraram nada. Quando terminaram, o mais velho veio até mim. Tinha frustração no rosto. A senhora tem sorte, ele disse. Dessa vez. Não é sorte, respondi. É verdade. Eu disse que não tinha ninguém aqui. Ele me olhou com desconfiança ainda. Mas não tinha provas. Se a gente descobrir que a senhora está escondendo alguém em outro lugar, começou. Não estou escondendo ninguém em lugar nenhum, cortei. Agora sai da minha casa. Eles saíram, montaram na moto, foram embora levantando poeira. Quando o som do motor sumiu completamente, minhas pernas finalmente cederam. Sentei no chão ali mesmo, na sala, e comecei a tremer. Tinha funcionado. Eles não tinham encontrado nada. Tinham ido embora. Mas por quanto tempo? Por quanto tempo até eles voltarem? Por quanto tempo até desistirem? Não sabia. Só sabia que tinha comprado um pouco de tempo e que Joana e as crianças estavam seguras. Por enquanto. Fiquei sentada no chão por muito tempo, esperando o tremor passar, esperando o medo diminuir. E quando finalmente consegui levantar, olhei em volta para minha casa vazia e senti algo estranho. Tinha feito a coisa certa, tinha mentido, tinha escondido, tinha desafiado homens perigosos. E não me arrependia.
porque tinha gente que dependia de mim agora. Tinha crianças que precisavam de proteção. Tinha uma mulher que precisava de tempo para respirar. E eu ia dar esse tempo, custasse o que custasse. Passei o resto daquele dia em vigilância constante. Cada som me fazia pular. Cada movimento na estrada me fazia correr até a janela. Mas ninguém voltou. A estrada ficou vazia. O silêncio voltou. Quando anoiteceu, preparei um saco com comida e água. Esperei escurecer completamente antes de sair. A lua estava quase cheia, iluminando o caminho com aquela luz pálida e fantasmagórica que transformava tudo em sombras. Caminhei rápido, conhecendo cada pedra, cada buraco, cada curva daquele terreno. Meus pés já tinham feito aquele caminho tantas vezes na infância, quando aquela casa abandonada ainda tinha gente morando, quando ainda era casa de verdade e não só ruína. Quando cheguei perto, assoviei baixinho, um sinal que tinha combinado com Joana. Ela apareceu na porta, pálida, os olhos arregalados. Eles foram embora. Eu disse antes que ela perguntasse. Reviraram tudo, não encontraram nada. Vi o alívio tomar conta do rosto dela. As pernas fraquejaram e ela teve que se apoiar no batente da porta. Trouxe comida, continuei entregando o saco. Como estão as crianças? Com medo, ela respondeu baixinho. Mas bem, dormiram a maior parte do dia. Entrei na casa. Miguel e Ana estavam encolhidos no canto, enrolados no cobertor. Quando me viram, Miguel levantou e correu até mim, abraçando minhas pernas com força. Pensei que não ia voltar. Ele disse, a voz abafada na minha saia. Abaixei e peguei ele no colo, mesmo com as costas doendo da caminhada. Prometi que voltava, respondi, e sempre cumpro minhas promessas. Ana veio também, devagar, insegura. Peguei ela com o outro braço. Eram leves demais, magras demais, frágeis demais para estarem passando por tudo aquilo. Vocês vão ter que ficar aqui mais uns dias, eu disse, olhando para Joana por cima das cabeças das crianças. Até eu ter certeza que eles não vão voltar. Quanto tempo? Joana perguntou. Não sei, admiti. Talvez uma semana, talvez mais. Vi o desespero crescer nos olhos dela. Uma semana naquele lugar, sem banho, sem conforto, com crianças pequenas que precisavam de cuidado. Eu venho todo dia, prometi. Trago comida, trago o que precisarem, e assim que for seguro, vocês voltam. E se não for seguro nunca mais? Ela perguntou, a voz quebrando. Não tinha resposta para isso. Então só disse a verdade. Aí a gente pensa em outra coisa. Fiquei com elas por 1 hora. Contei histórias para os meninos, histórias bobas, inventadas, sobre animais que falavam e estrelas que caíam do céu. Qualquer coisa para fazê-los esquecer, nem que fosse por alguns minutos, onde estavam e por quê. Quando comecei a me preparar para ir embora, Miguel segurou minha mão. Fica, ele pediu. Não posso, respondi, abaixando para ficar na altura dele. Preciso voltar para casa, mas volto amanhã. Prometo. E se os homens ruins pegarem você? A pergunta me pegou desprevenida. Olhei para os olhos dele, tão sérios, tão velhos para a idade que tinha. Não vão pegar, respondi. Sou rápida e esperta e conheço esses caminhos melhor que ninguém. Ele não pareceu convencido, mas soltou minha mão. Voltei sozinha pela noite. O caminho de volta sempre parecia mais longo, mais assustador. Cada sombra era ameaça, cada barulho era perigo. Cheguei em casa exausta, as pernas doendo, o corpo pedindo descanso. Mas antes de dormir, fiquei sentada na sala escura, pensando. Aquilo não podia continuar assim. Joana e as crianças não podiam viver escondidas para sempre, e eu não podia continuar mentindo, escondendo, vivendo com medo de ser descoberta. Precisava de um plano, precisava de uma solução, mas naquela noite só tinha cansaço. Então deixei o plano para depois e fui dormir. Os dias que se seguiram criaram uma rotina estranha. De manhã eu fazia meu trabalho normal. Cuidava da casa,
das galinhas, da horta. Fingia que estava tudo como sempre. De tarde, quando o sol começava a descer e as sombras ficavam mais longas, eu preparava comida e caminhava até a casa abandonada. Cada dia, via as crianças ficando mais pálidas, mais quietas, mais retraídas. O confinamento estava fazendo mal. Crianças precisam de espaço, de sol, de liberdade. Joana também estava piorando. Os olhos ficando mais fundos, o corpo mais magro. O medo se transformando em desespero silencioso. No quinto dia, quando cheguei, ela estava sentada no chão, de costas para a parede, olhando para o nada. Não aguento mais, ela disse quando me viu. Não foi reclamação. Foi constatação. Eu sei, respondi sentando ao lado dela. Meus filhos estão definhando aqui dentro, continuou a voz sem emoção. Estão ficando doentes, estão perdendo a vida nos olhos. Olhei para as crianças. Miguel estava deitado no canto, olhando para o teto. Ana estava no colo dele, chupando o dedo, com os olhos vazios. Ela tinha razão. Aquilo não era vida, era sobrevivência. E mal isso. Mais uns dias, eu disse sem muita convicção. Só mais uns dias e... E o quê? Joana me cortou, finalmente olhando para mim. E eles vão embora? Vão desistir? Vão esquecer? Você sabe que não vão. Então, o que você quer fazer? Perguntei. Quero ir embora, ela respondeu. Para longe. Para bem longe. Começar de novo em algum lugar onde ninguém me conheça. Como? Você não tem dinheiro, não tem documento, não tem nada. Eu sei, ela disse e as lágrimas começaram a cair. Eu sei que não tenho nada. Não tenho saída. Não tenho escolha. Não tenho futuro. Fiquei em silêncio, sentindo a dor dela como se fosse minha. Às vezes eu penso, ela continuou, a voz quebrando, que seria melhor se eles me encontrassem logo. Pelo menos acabaria. Meus filhos ficariam com você. Você prometeu que cuidaria deles. E eles estariam seguros. Não fala isso. Eu disse, firme. Não pensa isso. Mas é verdade. Ela insistiu. Eu sou o problema. Eu é que fiz a besteira de pegar o que não era meu. Eu é que trouxe essa maldição para cima dos meus filhos. Segurei os ombros dela e forcei ela a me olhar. Você fez o que qualquer mãe faria, eu disse. Você salvou seus filhos da fome, não tem nada errado nisso. Mas agora eles estão sofrendo do mesmo jeito. Mas estão vivos, rebati. E enquanto estão vivos, a gente pode mudar as coisas. Ela balançou a cabeça sem acreditar. Como? Como a gente muda isso? Respirei fundo. Uma ideia estava se formando na minha cabeça. Uma ideia perigosa, talvez maluca, mas era a única que eu tinha. Vou falar com eles, eu disse. Joana me olhou como se eu tivesse enlouquecido. O quê? Vou falar com eles, repeti. Vou tentar negociar. Negociar o quê? Você não tem nada para negociar. Tenho a verdade, respondi. Vou dizer que você me contou tudo. Que você só pegou uma pequena parte do que tinha, que o resto você deixou lá. Vou dizer que você tem filhos, que é viúva, que estava desesperada. Eles não vão ligar, Joana disse desesperada. Eles não têm coração, Marina. Eles vão me matar mesmo assim. Vão fazer exemplo. Talvez, admiti. Mas talvez não. Talvez, se eu apelar para a humanidade que ainda deve ter em algum lugar dentro deles... Não tem, ela cortou. Já vi o que eles fazem. Já ouvi as histórias. Eles não têm humanidade. Então, vou apelar para o lado prático, eu disse, mudando de estratégia. Vou dizer que perseguir uma viúva com 2 filhos está chamando atenção. Que a polícia pode ficar sabendo. Que não vale a pena o risco. Joana ficou em silêncio pensando. E se eles matarem você também? Não vão, respondi, com mais confiança do que sentia. Eu não roubei nada, só dei abrigo. E eles sabem que matar uma viúva que estava só ajudando também vai chamar atenção. Mas e se? Não tem e se? Cortei. É a única chance que a gente tem. Ficamos em silêncio.
As crianças continuavam quietas no canto. A noite caía lá fora, transformando tudo em sombras. Quando você vai fazer isso? Joana perguntou finalmente. Amanhã, respondi. Vou até a cidade. Vou perguntar onde posso encontrar eles. E vou falar. Você tá louca, ela disse, mas havia uma fagulha de esperança na voz. Provavelmente, concordei. Mas não tenho outra ideia. Voltei para casa naquela noite com o coração pesado. Sabia que estava prestes a fazer algo perigoso. Sabia que podia dar muito errado, mas também sabia que não podia continuar daquele jeito. Não podia ver aquelas crianças definhando. Não podia ver Joana perdendo a esperança. Precisava tentar. Passei a noite acordada, ensaiando o que ia dizer. Como ia abordar? Como ia convencer homens perigosos a deixarem uma mulher e 2 crianças em paz? Quando o sol nasceu, eu estava exausta, mas determinada. Vesti minha roupa menos surrada. Prendi o cabelo. Me olhei no espelho quebrado da penteadeira. Vi uma mulher cansada, marcada, sozinha. Mas também vi uma mulher que tinha tomado uma decisão e ia até o fim. Saí de casa quando o sol estava nascendo. Caminhei até a estrada e esperei a condução que passava 2 vezes por semana, levando gente para a cidade. O ônibus chegou levantando poeira vermelha. Subi. Paguei a passagem com as poucas moedas que tinha. Sentei no fundo e olhei pela janela embaçada. A cidade estava a 30 quilômetros dali. Não era grande. Não tinha polícia de verdade. Tinha uma delegacia com um delegado que passava mais tempo bebendo do que trabalhando. Era o tipo de lugar onde homens como aqueles podiam operar sem muito medo. Desci do ônibus no centro. O sol já estava forte, queimando. A praça estava vazia, exceto por uns poucos vendedores e alguns velhos sentados nos bancos. Perguntei discretamente. Perguntei para o vendedor de jornal, para o dono da venda, para o homem que vendia pastel na esquina. Demorou, mas consegui a informação que precisava. Eles se reuniam num bar na beirada da cidade, todo dia no fim da tarde. Olhei para o céu. Ainda eram 10 da manhã. Tinha tempo. Sentei num banco da praça e esperei. Esperei com o estômago apertado, com as mãos suando, com o coração batendo rápido demais. As horas passaram devagar. O sol atravessou o céu. As pessoas vieram e foram. Eu continuei sentada, imóvel, ensaiando mentalmente o que ia dizer. Quando o sol começou a descer, levantei. Minhas pernas estavam dormentes de tanto tempo sentada. Minha boca estava seca, mas caminhei. Caminhei até a beirada da cidade, até o bar que tinham me indicado. Era um lugar pequeno, sujo, com mesas de plástico na frente e uma porta aberta mostrando o interior escuro. Tinha homens lá dentro. Via silhuetas, ouvi as vozes. Respirei fundo e entrei. Todos os olhos se viraram para mim. O silêncio caiu como pedra. Vi o homem mais velho, o das cicatrizes, sentado numa mesa no fundo. Ele me reconheceu. Vi a surpresa nos olhos dele. Depois a curiosidade. Preciso falar com você, eu disse, a voz saindo mais firme do que esperava. Ele ficou me olhando por um longo momento. Depois fez um gesto para os outros homens. Eles saíram, devagar, nos medindo com os olhos, mas saíram. Ficamos sozinhos, ele e eu. E a decisão mais arriscada que eu já tinha tomado na vida. O homem ficou sentado, me olhando. Não falou nada. Só pegou o copo de cachaça que estava na mesa, levou até a boca, bebeu devagar e continuou me encarando. Eu estava parada perto da porta, com as pernas tremendo, mas firmes. Tinha medo, tinha tanto medo que sentia o gosto dele na boca, mas não podia demonstrar, não podia recuar. Tinha ido até ali por um motivo e ia terminar o que tinha começado. Senta, ele disse finalmente apontando para a cadeira na minha frente. Caminhei até a mesa. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Sentei na cadeira de plástico velha, que rangeu sob meu peso. Coloquei as mãos sobre a mesa, para ele ver que não estava escondendo nada, não estava armada, não era ameaça. Ele continuou me olhando, estudando.
tentando entender o que uma viúva do interior estava fazendo ali, sozinha, num bar de homens perigosos. Você tem coragem, ele disse, com um meio sorriso que não chegou nos olhos. Ou é muito idiota? Nenhum dos dois, respondi, mantendo a voz calma. Só vim falar. Falar sobre o quê? Sobre a mulher que vocês estão procurando. O meio sorriso sumiu. Ele se inclinou para frente, apoiando os cotovelos na mesa. Então você mentiu, ele disse. Não foi pergunta. Foi afirmação. Menti, admiti. Não tinha sentido negar agora. Ela tá na sua casa. Não, respondi. Não tá, mas estava. Ele ficou em silêncio, esperando que eu continuasse. Respirei fundo e comecei. Ela apareceu na minha porta faz 2 semanas. Tava morrendo de fome. As crianças também. Ela estava fugindo, mas eu não sabia de quê. Só vi uma mãe desesperada com 2 filhos precisando de ajuda. E você ajudou, ele disse, sem emoção na voz. Ajudei, confirmei, porque é o que eu faço. Sempre fiz. Não consigo ver gente precisando e passar reto, mesmo sabendo que ela roubou. Ela não me contou isso no começo, respondi. Só me contou depois. E quando contou, eu já tinha me apegado às crianças. Ele pegou o copo de novo. Bebeu mais um gole. Os olhos nunca saindo dos meus. Onde ela está agora? Perguntou. Não vou dizer, respondi firme. Vi a raiva começar a crescer nos olhos dele. Ele apertou o copo com tanta força que pensei que ia quebrar. Não vai? Ele repetiu, a voz baixa, perigosa. Não, confirmei. Mas vim aqui propor uma coisa. Ele se recostou na cadeira, ainda segurando o copo, esperando. Ela pegou algo que era seu, comecei. Ou do seu patrão. Eu não sei exatamente o que, e ela não me disse quanto. Mas sei que ela usou só uma parte. O suficiente para alimentar as crianças e chegar mais longe. O resto ela deixou onde encontrou. Mentira, ele disse. Não é, insisti. Ela me contou. Ela estava com medo de levar tudo e ser morta por isso. Então pegou pouco. O suficiente para sobreviver, nada mais. Ele ficou em silêncio, pensando, calculando se eu estava dizendo a verdade. Mesmo que seja verdade, ele disse finalmente, ela roubou. E ninguém rouba da gente e sai impune. É questão de respeito, de exemplo. Exemplo para quem? Rebati. Ela é uma viúva com 2 filhos pequenos. Não tem organização, não tem gangue, não tem nada. Que exemplo vocês vão dar matando uma mulher desesperada? O exemplo de que ninguém mexe no que é nosso, ele respondeu, a voz dura. Rico ou pobre, homem ou mulher, tanto faz. E a polícia? Perguntei. Vocês não acham que matar uma mãe com 2 filhos vai chamar a atenção demais? Ele riu. Um riso seco, sem humor. Polícia? Ele repetiu. Você acha que a polícia se importa com o que acontece com gente como ela? Gente como nós? Tinha razão. Eu sabia que tinha. Naquela região, polícia só aparecia quando convinha. E viúva pobre sumindo não convinha ninguém. Mudei de tática. Então façam um acordo, eu disse. Deixem ela ir embora. Ela nunca mais volta aqui, nunca mais passa perto. Vai para bem longe, muda de nome, desaparece e vocês ficam em paz. E por que eu faria isso? Porque perseguir ela vai dar trabalho, respondi. Ela tá escondida, tá esperta, tá com medo. Cada dia que passa ela fica mais difícil de achar. Vocês vão gastar tempo, dinheiro, gente, tudo para quê? Para recuperar o que sobrou de algo que ela mal tocou? Ele ficou em silêncio, me olhando, pensando. Quanto ela pegou? Ele perguntou de repente. Hesitei. Não sabia a resposta. Joana nunca tinha me dito exatamente. Não sei, admiti. Mas ela disse que foi pouco. O suficiente para 3 passagens de ônibus e comida para 1 semana. Nada mais. Ele se inclinou para frente de novo. E você acredita nela? Acredito, respondi, olhando direto nos olhos dele. Vi o estado que ela estava quando chegou.
Vi as crianças. Ninguém que tem dinheiro fica daquele jeito. Ele tamborilou os dedos na mesa, pensando, calculando. E se eu aceitar esse acordo? Ele disse devagar. Como eu sei que ela não vai voltar? Que não vai contar para ninguém? Que não vai virar problema de novo? Porque ela está mais assustada que vocês, respondi. Ela sabe o que vocês podem fazer. Ela viu. A última coisa que ela quer é cruzar caminho com vocês de novo. Mas e você? Ele perguntou. Você sabe quem a gente é. Sabe onde a gente se reúne. Sabe que ela roubou da gente. Isso também é problema. Senti um arrepio subir pelas costas. Ele tinha razão. Eu sabia demais. E gente que sabe demais costuma virar problema. Eu não vou falar com ninguém, prometi. Não vou na polícia. Não vou contar para vizinho. Não vou fazer nada. Só quero que vocês deixem ela em paz. E deixem eu em paz também. E porque eu acreditaria em você. Porque eu moro sozinha num lugar isolado, respondi. Porque não tenho família. Não tenho amigo próximo. Não tenho ninguém para contar nada, mesmo que quisesse. E porque tudo que eu quero é voltar para minha vida quieta, sem problema, sem medo. Ele ficou me olhando por um tempo que pareceu eterno. Eu segurei o olhar, mesmo com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Você tem culhões, ele disse finalmente. Vir aqui sozinha, falar comigo de igual para igual, propor acordo. A maioria das mulheres estaria chorando, implorando. Não sou a maioria das mulheres, respondi. Ele deu outro meio sorriso. Vejo isso, disse. Ficamos em silêncio de novo. Ele bebeu mais um gole da cachaça. Eu esperei, com as mãos suando em cima da mesa. Vou pensar no seu acordo, ele disse finalmente. Mas vou precisar de garantias. Que tipo de garantias? Ela precisa sumir de verdade, ele respondeu. Não quero ouvir falar dela nunca mais. Não quero que ninguém veja ela por aqui. Não quero nem sombra dela. Ela vai, prometi. Assim que vocês concordarem, ela pega as crianças e desaparece. Eu mesma vou ajudar ela a ir para bem longe. E você? Ele perguntou de novo. Como eu sei que você vai manter a boca fechada? Porque eu tenho tanto a perder quanto vocês, respondi. Se eu falar, vocês vêm atrás de mim. Se vocês mexerem com ela depois do acordo, eu vou na polícia. A gente fica de igual. Ele considerou isso. Balançou a cabeça devagar. Você é esperta, disse. Mais esperta do que parece. Sou só cansada, corrigi. Cansada de ver gente sofrendo. Cansada de ter medo. Só quero paz. Ele esvaziou o copo de cachaça e colocou em cima da mesa com um baque seco. Volte aqui amanhã, ele disse. Mesma hora, vou ter uma resposta. E até lá você não faz nada, ele respondeu, a voz voltando a ficar dura. Não tira ela de onde está. Não tenta fugir, não faz besteira. Só espera. E vocês? Perguntei. Vocês também não fazem nada? Também não, ele concordou. Trégua, até amanhã. Levantei da cadeira devagar. As pernas estavam dormentes, o corpo inteiro tenso. Uma coisa, ele disse quando eu estava quase na porta. Parei e olhei para trás. Você tem coragem, ele repetiu. Mas coragem sem juízo mata. Não se esqueça disso. Não vou esquecer, respondi. Saí do bar. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa. A rua estava vazia. Caminhei rápido, quase correndo, querendo sair dali o mais rápido possível. Só quando estava longe, na praça vazia, parei e encostei numa árvore. As pernas finalmente cederam. Sentei no chão ali mesmo, tremendo, com as lágrimas descendo pelo rosto. Tinha conseguido. Tinha falado com ele. Tinha proposto o acordo. Tinha sobrevivido. Mas agora tinha que esperar. Esperar para ver se ele ia aceitar ou se ia mandar matar a gente todas. Passei a noite num hotel barato perto da rodoviária. Não consegui dormir. Ficava olhando para o teto rachado, pensando em tudo que podia dar errado. Pensando em Joana e nas crianças escondidas naquela casa abandonada. Pensando se tinha feito a escolha certa. Quando o sol nasceu, levantei com o corpo doendo de tanto tensão. Tomei banho. Vesti a mesma roupa.
Olhei para o relógio velho na parede do quarto. Ainda faltavam horas até o encontro. Saí do hotel e fui até a praça. Comprei um pão e um café de um vendedor ambulante. Comi sem sentir o gosto. Bebi sem sentir o calor. As horas passaram devagar. Tão devagar que parecia que o tempo tinha parado. Quando finalmente chegou a hora, caminhei de volta até o bar. O coração batendo rápido, as mãos suando, a boca seca. Ele estava lá. Mesma mesa, mesmo copo de cachaça, mesma expressão dura no rosto. Entrei. Sentei na mesma cadeira de ontem. Ele me olhou por um longo momento antes de falar. Conversei com o patrão. Disse finalmente. Meu coração parou. E? Ele aceitou, respondeu. Mas com condições. Que condições? A mulher tem 3 dias para sumir, ele disse. 3 dias para sair da região, para ir para longe, para nunca mais voltar. Se depois desses 3 dias alguém ver ela por aqui, o acordo acaba. E aí não tem conversa, não tem negociação, só tem consequência. Ela vai, prometi. Em 3 dias ela não vai estar nem no estado mais. E você, ele continuou, também tem que prometer que nunca vai falar sobre isso. Com ninguém. Nunca. Prometo. Ele ficou me olhando, procurando mentira, procurando hesitação. Não achou. Tá bom então, ele disse. Acordo feito, mas se qualquer um dos dois quebrar... Não vamos quebrar. Cortei. Ele se recostou na cadeira. Pode ir, disse. E não volta aqui nunca mais. Levantei. Dessa vez as pernas estavam firmes. O corpo inteiro aliviado. Obrigada, eu disse. Ele fez um gesto com a mão como se estivesse dispensando mosca. Saí do bar e caminhei até o ponto de ônibus. Esperei a condução que ia me levar de volta. Quando o ônibus chegou, subi e sentei perto da janela. Só quando o ônibus começou a se afastar da cidade, quando vi as casas ficando para trás, quando senti a distância crescendo, foi que o tremor começou. Tinha funcionado. O acordo tinha sido aceito. Joana tinha 3 dias para desaparecer. E depois disso, estaria livre. Desci do ônibus na estrada perto de casa, quando o sol já estava se pondo. Caminhei rápido até a casa abandonada. Assoviei o sinal. Joana apareceu na porta, os olhos arregalados, assustados. E então? Ela perguntou antes mesmo de eu chegar perto. Deu certo, respondi, e vi o alívio tomar conta do rosto dela. Mas você tem 3 dias para ir embora. 3 dias para sumir de vez. 3 dias, ela repetiu, como se estivesse testando a palavra na boca. 3 dias, confirmei. E você não pode voltar nunca, nunca mesmo. Se voltarem a te ver por aqui, o acordo acaba. Ela balançou a cabeça, entendendo. Para onde eu vou? Para longe, respondi. Pro sul, pro norte, não importa. Só precisa ser longe daqui. As crianças apareceram atrás dela. Miguel e Ana com os olhinhos cansados, assustados. A gente vai embora? Miguel perguntou. Vai, Joana respondeu, pegando ele no colo. A gente vai para um lugar novo. Começar de novo. E você vai com a gente? Ele perguntou, olhando para mim. Senti um aperto no peito. Não, respondi, abaixando para ficar na altura dele. Eu preciso ficar aqui. Essa é minha casa, meu lugar. Mas eu não quero ir sem você, ele disse. E as lágrimas começaram a cair. Peguei ele no colo também, dividindo o peso com Joana. Eu sei, sussurrei. Eu também não quero que vocês vão, mas precisa ser assim. Vocês precisam de um lugar seguro, e eu vou ficar bem aqui. Ana também começou a chorar. Um choro baixinho, de criança que não entende, mas sente a dor da separação. Joana estava chorando também. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Como eu agradeço, ela perguntou, a voz engasgada. Como eu agradeço por você ter salvado minha vida, a vida dos meus filhos. Não precisa agradecer, respondi. Só precisa viver. Viver bem. Ser feliz. Criar essas crianças com amor. É o único agradecimento que eu quero.
Ficamos ali abraçadas, as quatro, chorando juntas, sentindo o peso da despedida que se aproximava. E naquele momento, entendi que tinha valido a pena. Todo o medo, todo o risco, todo o perigo, tinha valido a pena, porque tinha salvado 3 vidas. E ao salvar elas, tinha salvado um pouco de mim também. Os 3 dias seguintes foram os mais difíceis e os mais preciosos que vivi desde que meu marido morreu. Trouxe Joana e as crianças de volta para casa. Não fazia mais sentido mantê-las escondidas naquele lugar frio e úmido quando o acordo já tinha sido feito. Precisávamos aproveitar cada minuto que ainda tínhamos juntas. Na primeira noite de volta, preparei um jantar de verdade. Não era nada demais. Arroz, feijão, frango assado com as batatas da horta, mas para elas era banquete. Vi as crianças comerem com vontade, com alegria, sem o medo constante no olhar. Depois do jantar, sentamos todas na sala. Miguel e Ana brincavam no chão com os brinquedos velhos que eu tinha achado no sótão. Brinquedos que tinham sido de sobrinhos que visitavam antigamente, antes de tudo ficar vazio. Joana estava sentada na cadeira de balanço, me olhando. Ainda não acredito, ela disse baixinho, para não chamar a atenção das crianças. Ainda não acredito que você fez isso por mim, por nós. Já disse que não precisa ficar agradecendo, respondi. Mas preciso, ela insistiu. Porque ninguém nunca fez nada assim por mim. Ninguém nunca arriscou tanto. Fiquei em silêncio, olhando as crianças brincarem. Miguel estava mostrando para Ana como girar um peão de madeira velho. Ela ria cada vez que o peão tombava. Para onde você vai ir? Perguntei. Joana suspirou. Pensei muito nisso, respondeu. Tenho uma prima distante. Mora no Paraná. A gente não se fala faz anos, mas sei que ela é boa gente. Vou tentar ir para lá. Ver se ela me ajuda a conseguir trabalho, um lugar para ficar. E se ela não ajudar? Aí eu dou um jeito, Joana disse com uma determinação que não tinha antes. Já passei por coisa pior. Já sobrevivi a coisas que achei que não sobreviveria. Vou dar um jeito de novo. Você vai precisar de dinheiro, eu disse. Eu sei, ela respondeu, a voz ficando triste. Mas não tenho. Mal tenho roupa para as crianças. Levantei e fui até o quarto. No fundo do armário, debaixo de lençóis velhos, tinha uma lata de biscoito. Abri. Lá dentro estava todo o dinheiro que eu tinha guardado ao longo dos anos. Não era muito. Vendas de ovos, de queijo, pequenos trabalhos que fazia de vez em quando. Mas era tudo que eu tinha. Peguei a lata e voltei para a sala. Toma, disse, estendendo para ela. Joana abriu a lata e arregalou os olhos quando viu o dinheiro. Não, ela disse, tentando me devolver. Não posso aceitar. Já fez demais. Pode sim, insisti, fechando as mãos dela em volta da lata. Vai precisar, passagem de ônibus, comida para o caminho, roupa para as crianças, alguma coisa para começar quando chegar lá. Mas e você? Eu tenho minha casa, respondi. Tenho minha horta, minhas galinhas, tenho o que preciso. Você não. Ela olhou para o dinheiro, depois para mim, depois de novo para o dinheiro. As lágrimas começaram a cair. Um dia eu devolvo, ela prometeu. Não sei quando, mas um dia eu devolvo até o último centavo. Não precisa devolver, respondi. Só precisa usar para fazer uma vida boa para os seus filhos. Ela me abraçou com tanta força que quase não consegui respirar. Chorou no meu ombro, um choro de gratidão, de alívio, de esperança. Miguel veio até nós preocupado. Por que a mamãe está chorando? Ele perguntou. São lágrimas boas, expliquei, passando a mão no cabelo dele. Às vezes, a gente chora quando está feliz também. Ele pareceu aceitar a explicação e voltou a brincar com a irmã. No dia seguinte, fui até a cidade comprar roupas para as crianças. Nada caro, nada de luxo, mas roupas limpas, inteiras, do tamanho certo. Comprei também uma mochila para Joana carregar as coisas.
Quando voltei e mostrei tudo, Miguel ficou olhando as roupas novas com os olhos brilhando. É minha? Ele perguntou, tocando uma camisa azul com delicadeza, como se fosse se desfazer. É sua, confirmei. E essa aqui, peguei um vestidinho rosa. É da Ana. As crianças experimentaram as roupas. Ficaram se olhando no espelho pequeno do quarto, sorrindo, girando, sendo crianças de verdade pela primeira vez em muito tempo. Joana estava encostada no batente da porta, assistindo. Quando nossos olhos se encontraram, ela não precisou falar nada. A gratidão estava estampada no rosto. Passamos o segundo dia preparando. Eu ensinei Joana como fazer pão, como guardar comida para durar mais tempo na viagem, como se orientar usando o sol, pequenas coisas práticas que podiam ajudar. Ela me contou sobre a prima, sobre como tinham sido amigas na infância, antes da vida separar todo mundo. Contou com esperança na voz, com um brilho nos olhos que não tinha antes. Sabe o que é estranho? Ela disse à tarde, enquanto estávamos sentadas no terreiro vendo as crianças brincarem. Durante todo esse tempo correndo, fugindo, me escondendo, eu só pensava em sobreviver. Só pensava no hoje, no agora. Mas agora eu consigo pensar no amanhã. Consigo imaginar um futuro. E como é esse futuro? Perguntei. Ela ficou em silêncio por um momento, olhando as crianças. É simples, respondeu finalmente. Eu trabalhando, um trabalho honesto, as crianças na escola, a gente morando numa casinha pequena mais nossa, comida na mesa todo dia, segurança, paz, nada de luxo, só vida normal, vida boa. Vai conseguir, eu disse. Sei que vai. Como você sabe? Porque você é forte, respondi. Passou por tanta coisa e ainda está aqui. Ainda está lutando. Ainda está de pé. Gente assim não desiste. Gente assim sempre encontra um jeito. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Você me ensinou isso, disse. Você me mostrou que vale a pena continuar. Que vale a pena lutar. Senti um aperto no peito. Não me via como exemplo de nada. Só via uma mulher sozinha que tinha feito o que conseguia. Mas se de algum jeito eu tinha ajudado ela a encontrar força, então tinha valido a pena. A última noite chegou rápido demais. Fiz um jantar especial. Usei as últimas batatas da horta. Matei uma galinha. Fiz até um doce de leite que guardava fazia meses. Comemos devagar, em silêncio, saboreando cada garfada, sabendo que era a última vez que estaríamos juntas daquele jeito. As crianças perceberam a tristeza no ar. Ficaram quietas, grudadas na mãe. Depois do jantar, enquanto Joana colocava as crianças para dormir, fui até o quarto dela, que já não seria mais dela dali a algumas horas, e arrumei tudo. A mochila com as roupas, a comida embrulhada, o dinheiro guardado num lugar seguro. Quando voltei para a sala, Joana estava lá, sentada no escuro, olhando pela janela. Não vai conseguir dormir, né? Perguntei, sentando ao lado dela. Não, ela admitiu. Tenho medo. Do quê? De tudo, respondeu. De chegar lá e não dar certo, de não conseguir trabalho, de não ter onde ficar, de ter que voltar para a estrada de novo com meus filhos. Não vai acontecer, eu disse, com mais convicção do que sentia. Você vai chegar lá, sua prima vai ajudar, você vai encontrar trabalho, vai dar certo. E se não der? Se não der, você tenta outra coisa, respondi. E outra, até dar certo. Porque você não desiste, não é do seu feitio. Ela olhou para mim. Como você faz? Perguntou. Faço o quê? Para continuar. Sozinha. Todo dia. Sem desistir. Fiquei em silêncio, pensando na resposta. Acordo, disse finalmente. Todo dia eu acordo. E enquanto eu acordar, tem vida. E enquanto tem vida, tem possibilidade de coisa boa acontecer, de coisa mudar. Então eu continuo. Não porque sou forte, mas porque não sei fazer outra coisa. Ela balançou a cabeça, entendendo. Vou sentir sua falta, disse baixinho. Também vou sentir a sua, admiti. E era verdade.
Tinha me acostumado com a presença delas, com o barulho das crianças, com a companhia, com a casa cheia de vida. Ficamos acordadas a noite toda, conversando, relembrando as últimas semanas, rindo de coisas pequenas, chorando também. Quando o primeiro raio de sol apareceu no horizonte, levantamos. Era hora. Joana acordou as crianças devagar. Elas estranharam acordar tão cedo, mas obedeceram quando a mãe pediu para se vestirem. Tomamos café juntas pela última vez. Pão com manteiga, café com leite. Tudo simples, tudo precioso. Depois, caminhamos até a estrada. Eu carregando a mochila. Joana carregando Ana. Miguel andando no meio, segurando as mãos das duas. O ônibus passava às 7. Eram 6:30 quando chegamos no ponto. Sentamos na beira da estrada esperando. Ninguém falava, só ficávamos ali, juntas, saboreando os últimos minutos. Quando ouvimos o barulho do motor ao longe, todas ficamos tensas. O ônibus apareceu na curva, levantando poeira vermelha. Joana se levantou, pegou a mochila das minhas mãos, ajeitou Ana no quadril. Miguel me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Não quero ir, ele disse. Me abaixei e peguei ele no colo pela última vez. Eu sei, sussurrei, mas você precisa ir. Precisa cuidar da sua mãe e da sua irmã. Você é o homem da família agora. Ele balançou a cabeça tentando ser forte. Vou sentir sua falta, ele disse. Também vou sentir a sua, respondi. Mas você vai ficar bem, vai crescer forte, vai ser feliz. E um dia, quando for grande, pode voltar aqui me visitar. Promete que vai estar aqui? Prometo, respondi, mesmo sabendo que talvez não fosse verdade. Vou estar sempre aqui, esperando. Coloquei ele no chão. Abracei Ana, que me apertou com as mãozinhas pequenas, e finalmente abracei Joana. Não falamos nada. Não precisava. Tudo já tinha sido dito. O ônibus parou. A porta se abriu. Joana subiu com as crianças. Encontrou um lugar perto da janela. Miguel colou o rosto no vidro me olhando. Acenei. Ele acenou de volta, as lágrimas descendo pelo rosto. O ônibus deu partida. Começou a se afastar devagar, levantando poeira. Fiquei ali parada, vendo ele sumir na curva da estrada. E quando o barulho do motor se foi completamente, quando o silêncio voltou, quando a poeira baixou, foi que caí de joelhos ali mesmo, no meio da estrada, e chorei. Chorei por elas, chorei por mim, chorei pelo vazio que tinha voltado, chorei pela casa que ia estar vazia de novo, chorei pela solidão que conhecia tão bem. Mas também chorei de alívio, de gratidão, de esperança, porque tinha salvado 3 vidas, porque tinha feito diferença. Porque por algumas semanas minha casa tinha voltado a ser lar. Quando as lágrimas pararam, levantei, limpei o rosto na barra da saia, respirei fundo e comecei a caminhar de volta para casa. Os dias que se seguiram foram estranhos. A casa estava silenciosa de novo, vazia de novo, mas era um silêncio diferente do que tinha antes. Antes, o silêncio era pesado, sufocante, cheio de ausência. Agora, o silêncio tinha memória. Tinha eco de risadas de criança. Tinha lembrança de conversas à noite. Tinha marcas de vida. Voltei à minha rotina, acordar cedo, café, galinheiro, horta. Mas agora, quando fazia essas coisas, não me sentia tão sozinha, porque sabia que em algum lugar Joana estava acordando também. Estava fazendo café para os filhos. Estava começando uma vida nova. 3 semanas depois, recebi uma carta. O carteiro quase nunca vinha até minha casa. Quando veio, estranhei. A carta era simples, papel barato, letra torta. Mas as palavras eram ouro. Marina, chegamos bem. Minha prima nos recebeu. Chorou quando me viu. Diz que sempre sentiu falta de mim. Estamos morando com ela por enquanto. É apertado, mas é bom. As crianças estão bem. Miguel começou na escola. Ana está comendo melhor, engordando.
Consegui trabalho numa lavanderia. Não paga muito, mas é honesto, é meu. Todos os dias eu agradeço por você, pela sua coragem, pelo seu coração, por ter nos dado uma chance quando o mundo inteiro tinha virado as costas. Você salvou minha vida, salvou meus filhos. E eu nunca vou esquecer. Um dia eu volto. Não sei quando, mas um dia eu volto para te agradecer direito, para te abraçar de novo, para você conhecer a mulher que eu vou ser por causa de você. Com amor e gratidão eterna, Joana PS. Miguel mandou um desenho. É você e a casa. Ele fez de cor, mesmo sem ter lápis de cor. Disse que você é o sol dele. Abri o papel dobrado que vinha junto. Era um desenho de criança. Simples, torto, bonito. Tinha uma casa, tinha uma mulher na frente. Tinha um sol enorme, amarelo, brilhando em cima de tudo. Segurei o desenho com mãos que tremiam, li a carta de novo. E de novo, e de novo, e chorei. Mas dessa vez eram lágrimas boas. Guardei a carta e o desenho numa caixa de sapato velha. Coloquei no armário, junto com as poucas fotos que tinha do meu marido, junto com as memórias que valia a pena guardar. E naquela noite, quando sentei na cadeira de balanço e olhei para a casa vazia, não me senti sozinha, porque tinha feito diferença. Tinha mudado vidas, tinha salvado uma família, e ao salvar elas, tinha me salvado também. Tinha aprendido que a solidão não precisa ser prisão, que casa vazia pode encher de novo, nem que seja por pouco tempo, que a gente pode fazer diferença mesmo sendo só uma pessoa. Mesmo sendo só uma viúva cansada no meio do nada. Os meses passaram, a vida voltou ao normal. Mas eu era diferente agora. Quando via alguém precisando de ajuda, continuava parando, continuava ajudando. Mas agora sabia com certeza que valia a pena, porque cada gesto pequeno pode mudar uma vida. Cada mão estendida pode salvar alguém. Cada porta aberta pode ser recomeço. E mesmo que a gente volte a ficar sozinha depois, mesmo que a casa fique vazia de novo, a gente nunca fica completamente vazia por dentro, porque carrega a marca de quem ajudou, carrega a memória de quem salvou, carrega a certeza de que fez diferença. E isso, descobri, é o suficiente para continuar. É o suficiente para acordar todo dia. É o suficiente para viver. Sentada ali, na cadeira de balanço, olhando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa, pensei no meu marido. Pensei em como ele sempre dizia que eu tinha coração mole demais. E sorri, porque ele estava certo. Eu tinha coração mole e tinha me metido em problema por causa disso. Mas esse problema tinha salvado 3 vidas. Tinha dado esperança onde não tinha. Tinha dado futuro onde só tinha desespero. Valeu a pena cada segundo de medo, cada minuto de tensão, cada risco que corri, porque no fim não somos medidos pelo que guardamos pra gente, somos medidos pelo que damos, pelo que compartilhamos, pelas vidas que tocamos. E eu tinha tocado 3 vidas, tinha mudado 3 destinos. Era mais do que muita gente faz numa vida inteira, era o suficiente. O sol se pôs completamente. A noite chegou, as estrelas apareceram uma a uma, enchendo o céu de luz. Entrei em casa, tranquei a porta, acendi a lamparina. E pela primeira vez em muito tempo, quando fui dormir, não me senti vazia. Me senti completa, porque tinha aprendido que o amor não acaba quando a gente perde alguém. O amor só muda de forma, vira cuidado com o estranho. Vira abrigo para quem precisa, vira coragem para fazer diferença. E isso, no fim das contas, era tudo que importava. Dormi em paz, com um sorriso no rosto, com a certeza de que tinha vivido aqueles dias do jeito certo. E quando acordei no dia seguinte, continuei vivendo, um dia de cada vez, fazendo o que sabia fazer, cuidando da minha terra, da minha casa, de mim, e mantendo a porta sempre aberta. Porque nunca se sabe quando alguém vai precisar de abrigo. E quando precisar, eu vou estar aqui, pronta para ajudar de novo.